Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, vamos fazer nesse vídeo uma comparação entre o Windows 11 e o OpenSUSE. A versão que nós vamos utilizar é o Tumbleweed. E vai ser vamos falar sobre a instalação dos dois sistemas operacionais, com foco no usuário iniciante e no usuário que vai utilizar o computador para fins domésticos e também ali para o desenvolvedor, para você que está começando na faculdade de graduação de tecnologia da informação, ter ali, ver um pouquinho qual sistema você pode utilizar. Nós vamos basicamente instalar os dois sistemas operacionais, falar um pouco da diferença de filosofia, de preço entre os dois, falar um pouquinho como instalar alguns aplicativos, principalmente para o pessoal que está iniciando a faculdade, que vai para a área de desenvolvimento. Então a gente vai instalar um VS Code, um GitHub, entre os dois, ver consumo de hardware entre os dois sistemas operacionais, ok? Esse vídeo foi um pedido de alguns alunos do curso de graduação de análise de sistema, então a gente vai passar essas informações aí e para que esses alunos tenham essa ideia inicial dos dois sistemas operacionais no ambiente desktop. Beleza? Bora lá para a nossa vinheta. Bom, pessoal, antes da gente iniciar, fazer essas instalações, comparações, eu vou falar aqui da nossa promoção. Olha aqui embaixo, você tem no site searchbash.com.br, que é o site onde eu armazeno os meus treinamentos, a gente tem hoje uma promoção de 5 cursos completos para a formação de Linux, para você ser um profissional e trabalhar com Linux, ao preço de R$ 219. Esses cursos incluem o curso Linux Essential, o curso 101.500, e aqui tem um detalhe de cada um. Nesse curso 101.500, por exemplo, você vai aprender a instalar qualquer distribuição de Linux, configurar hardware, particionar disco, usar linha de comando, programar em Shell Script. E depois tem curso focado aqui em preparação de Shell, programação em Shell, servidores Linux, que aborda vários servidores, curso de alta disponibilidade com RAID e LVM. Então esse pacote de cursos, e ainda tem mais, além desse pacote de cursos, você tem um conteúdo extra. O que é esse conteúdo extra? Nós temos conteúdo aí que eu estou gravando semanalmente, conteúdo de Ethical Hacker, Pentest, e também estamos gravando conteúdo para certificação Red Hat RHCSA. Paga uma vez só. A promoção é por tempo limitado, vai acabar a promoção. Então corre aí, R$ 219, você compra no cartão de crédito ou via PayPal. Se tiver qualquer dúvida, entra no site, tem aqui meu WhatsApp, esse é o número meu, ou vem aqui, ó, fale agora com o professor Juliano Ramos e você bate um papo diretamente comigo e eu explico, tiro todas as suas dúvidas. Aqui dá para ver como funciona o ambiente de aula, que é muito fácil, eu acho que é o mais intuitivo ambiente de aula que você vai encontrar na internet. São aulas gravadas, com suporte direto comigo via WhatsApp ou através do nosso ambiente de aula. Bom, beleza. Vamos começar falando um pequeno comparativo e vou tentar ser o mais honesto possível entre os dois sistemas operacionais, que são sistemas operacionais diferentes. A iniciar, vamos iniciar pelo custo. Então, de um lado, nós temos o Windows. O Windows deixa eu colocar aqui a tela cheia pra gente. O Windows, ele tem a versão mais popular, é conhecida aí como Windows Home, e tem a versão Windows Pro. O custo geralmente varia entre 600 e 1.200 reais, dependendo da versão da compra. Normalmente a licença do Windows, porque ele precisa ter uma licença para utilizar, vem com a compra do PC. Então esse valor ele meio que já vem embutido no computador que você vai comprar. Ah, professor, mas no Brasil é proibido venda casada. Pois é, mas acredite, quando você compra um computador com Windows, você está pagando para a Microsoft a utilização desse sistema operacional. No caso do Linux, a licença ela é gratuita, você não paga. A maioria das distribuições de Linux, como Ubuntu, Fedora, porque Linux existem várias distribuições de Linux, ou seja, vários sistemas operacionais que usam o núcleo, o kernel, que a gente chama do Linux, tá? Então, o que seria isso? Existe, por exemplo, o site kernel.org. O que tem lá? Opa, escrevi errado aqui. Kernel.org.
que tem aí no site kernel.org? Tem o kernel do Linux. Então, o sistema operacional Linux que faz o hardware funcionar, o sistema de gestão de arquivos, né? O file system, o sistema de arquivos, ele é o kernel do Linux. Algumas empresas ou pessoas pegam esse kernel do Linux, colocam aplicações por cima, camadas de aplicativos, e faz uma distribuição de Linux. A gente deve ter um exemplo aqui, dito Linux Example. Vamos pegar imagens aqui, deve ter alguma coisa aqui explicando. Vamos pegar aqui distro. Distro Linux. Aqui a gente faz como se fosse ao vivo, tá? A gente vai olhando aqui e vai pegando. Então, assim, existem várias distribuições de Linux. Aqui, ó, por exemplo, a gente pode ver um exemplo de uma Linux distro. Então, algumas distros são baseadas em outras. Então, tem uma ramificação gigante aqui de distribuição. Olha aqui, ó, Linux distro. Vai abrir aqui, ó, uma ramificação. Então, desde lá, das primeiras distribuições que a gente tinha de Linux, vai tendo uma ramificação de uma distribuição sendo baseada em outra. Basicamente, a gente começa com as principais distribuições, que é a distribuição Debian, e dela vem outras como o Ubuntu, baseado no Debian, o Linux Mint. A gente tem a raiz ali do Red Hat, que vem o Fedora, que vem o OpenSUSE, tá? Então, são basicamente as distribuições que também tem uma empresa por trás. Então, algumas empresas, elas distribuem distribuições de Linux para computador doméstico, sem custo algum. É o caso do OpenSUSE. O SUSE vem de uma palavra alemã, porque o SUSE é de uma empresa alemã, que seria mais ou menos como SUSE, né? Algo assim. Mas, enfim, deixa a pronúncia de lado. O OpenSUSE é uma distribuição de Linux, a gente já fala um pouquinho sobre ele, sobre a sua história, aqui dando sequência. Então, o Linux ele é uma licença de código fonte aberto, ou seja, não há custo para a licença. Vamos pegar, por exemplo, uma receita de bolo. Então, se você pega na internet uma receita de bolo, vou pegar aqui, ó, bolo simples. A receita de bolo está explicando aqui como a gente faz a receita de bolo. Ingrediente: 2 xícaras de chá, 4 colheres de sopa. Isso daqui seria o código-fonte de como faz o bolo, o código-fonte do programa. No caso do Linux, todo o código-fonte dos seus programas, das aplicações, eles são de código-fonte aberto, que a gente chama de open source, tá? Ou também podemos chamar de free software, software livre, tá? E esse termo free software mudou um pouco. Antes o termo era open source, né? Era free software somente, e depois acabou mudando para open source. Por quê? Porque free, a palavra em inglês, ela dá duas ideias. Pode ser livre como pode ser gratuito. Então, para não ficar aquela ideia de que é um sistema só gratuito, apesar que ele também, por sua vez, é gratuito, a maioria das distribuições, o que é cobrado é um suporte, eu já explico sobre isso. Então, para que esse termo... porque quando você fala, vamos usar um software gratuito, a pessoa fica assim, será que presta, né? O Windows você paga lá e tal, mas será que eu vou usar um software gratuito e vai prestar? Então, o termo mudou para open source, código aberto. E hoje o open source é um boom do mercado. As empresas amam o open source, amam investir, estão atrás, estão correndo. E você vai entender o porquê, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas aqui você tem a receita. No caso do Windows, a gente não vê o código-fonte. Eu não sei como que é feito o bolo. E quando você compra o Windows, na verdade, você não compra o Windows, você compra a licença. Ou seja, você compra o direito de comer o bolo. Mas se você quiser modificar como esse bolo é feito, ou ver os ingredientes, qualquer informação que tenha nesse código, você não tem acesso. No caso do Linux, porque programadores gostam muito do Linux a nível mais avançado, porque você pode estudar o código-fonte, reutilizar código, estudar aqueles códigos, porque são todos códigos-fontes abertos. Então, a pessoa que começa a se tornar um programador mais avançado, naturalmente ela curte muito o Linux, por conta disso, dessa ideia de licenciamento.
Beleza. Então já entendemos um pouquinho sobre isso. Vamos falar agora, basicamente, agora sobre o que temos aí entre os dois sistemas, né? E eu vou ser o mais sincero e honesto possível. Falando de ferramenta de escritório, um sistema operacional precisa de ter algumas ferramentas de escritório, como o Microsoft Office. O Microsoft Office é a suíte de escritório mais usada no mundo. Ela tem o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook. O preço, o Microsoft Office 365, para uso pessoal, custa a partir de 369 por ano. Então, você tem a licença do Windows mais a do Office. No caso do Linux, a gente tem opções de código-fonte aberta, open source também, e que não precisa pagar licença, como o LibreOffice e o WPS Office ou o OnlyOffice. O WPS Office, inclusive, ele pode ser gratuito, mas ele é proprietário. E nós temos o OnlyOffice. O WPS Office, acredito que ele tem uma versão da comunidade, eu estou na dúvida agora aqui. Mas aí vocês deixam um comentário aqui para mim. Ó, WPS, baixar grátis, né? Tem, vamos ver aqui, ó, baixar grátis, pacote débito. Beleza. Então vamos seguir. Mas assim, também você pode usar o Microsoft Office 365 online pelo Linux. A gente vai utilizar e vai ver que é possível sim a gente usar o Microsoft Office online usando o Linux, tá? Então essa questão de Office está tranquilo. Desempenho e recursos. O Windows ele tende a ser mais pesado em termos de recurso, ou seja, uso de memória RAM, CPU e espaço em disco. No próprio site da Microsoft diz que os pré-requisitos é um processador de pelo menos 2 núcleos para o Windows 11, precisa de ter 4 gigas de memória RAM no mínimo, mas é exigido mais. Armazenamento 64 gigas de espaço livre, enquanto o Linux ele pede em torno de 2 gigas de memória RAM, só que eu vou falar para você, 4 gigas é o mínimo hoje, tanto para Windows quanto para Linux, para você ter um sistema legal para desktop, tá? E 25 gigas de espaço de armazenamento, não usa tanto espaço em disco. Aí entra a parte de compatibilidade de software. O Windows tem a maior compatibilidade com softwares comerciais. Isso inclui Adobe, AutoCAD, Adobe Creative Cloud, por exemplo. O Adobe Creative Cloud é na nuvem, é o web, então dá para você usar pelo Linux também. O Microsoft, o Linux tem uma compatibilidade um pouco limitada, mas existem alternativas com código-fonte aberto. Por exemplo, o GIMP ou o LibreOffice. Essas alternativas, existem profissionais, empresas gigantes, né, como desenvolvedoras de filme hoje, filmes feitos em Linux, só usando código-fonte aberto. Então, existem profissionais de alto conhecimento que utilizam essas ferramentas. Mas vale lembrar que para você fazer uma migração, você tem que ter na mente o quê? Que você vai precisar se dedicar a aprender um novo software. Né? Alguns ambientes de escritório que você vai usar online, ou uma planilha simples, ou um editor de texto, um processador de texto, beleza, tranquilo. Mas se você tem um software específico, saiba que se trata de outro sistema operacional. Às vezes, por mais que eu goste de Linux, sou apaixonado por Linux, eu posso virar para você e falar assim, no seu caso, você vai deixar no comentário o seu caso. Olha, não é viável por causa disso, disso e disso, que não vai ter compatibilidade. Né? A parte de segurança. O Windows é um alvo comum para malware, já que ele é o sistema operacional de desktop, computador pessoal, mais utilizado no mundo, especialmente em ambientes domésticos e corporativos. Ele é necessário você ter um antivírus que vai sobrecarregar mais o sistema, né? E a maioria dos usuários precisa ter um antivírus que normalmente é pago também. E você precisa ter uma máquina mais potente para esse antivírus trabalhar. No Linux, ele é o sistema operacional considerado mais seguro hoje. A arquitetura dele, desde da criação do Linux, é um modelo de permissões, então é muito difícil o usuário ter acesso a qualquer informação do seu computador, e menos antivírus necessário. Basicamente, nenhuma distribuição desktop a gente necessita ter um software antivírus. Suporte comunidade. O Windows, a Microsoft oferece um suporte pago e gratuito por meio de fóruns, suporte técnico e artigos de ajuda. Há uma enorme comunidade global,
No entretanto, a comunidade Linux eu falo que é uma comunidade mais próxima. Você acha no Telegram comunidades mais locais, mais regionais, é descentralizada, já que não precisa de uma empresa ali passando as informações, e você consegue ter mais, acaba tendo uma informação mais pessoal ali sobre o que você precisa, né? Bom, então se a gente for fazer um resumo básico, o custo do Windows fica em torno de 600 a 1.200 a licença, mais 369 do pacote Office. Desempenho requer mais recurso, tem melhor compatibilidade com softwares comerciais, segurança menor, segurança precisa de um antivírus, tem suporte pago e gratuito e a personalização do Windows ela é limitada. Não dá para fazer muita coisa. O Linux ele é gratuito. Você pode usar o Office, o Microsoft Office 365 pela internet, pagar também lá o 365 ou não. Usar o LibreOffice, o OnlyOffice ou o WPS Office, que são ferramentas gratuitas. Aliás, dá para você usar essas ferramentas gratuitas no Windows também, só para ser honesto. O desempenho ele é mais leve e ideal para computadores antigos. Vale lembrar que o Windows 11 precisa de um computador mais moderno, não roda em qualquer máquina, mesmo que você tenha 20 GB de RAM, se ela não tiver TPM, as versões, mas não vai rodar, né? E você precisa compatibilidade, ela é limitada, pois apesar que no Linux a gente tem máquina Wine que permite você rodar alguns softwares do Windows, também você pode usar máquinas virtuais e virtualizar um Windows, que não sei se seria tão interessante assim, já que aqui a ideia é fazer a compatibilidade dos dois. Então alguns softwares podem não funcionar no Linux, tá? O suporte é da comunidade, existe algumas opções de suporte pago também, e a personalização, o Linux é extremamente customizável, tá? É, Então, como eu estava dizendo, o Windows ele exige que você tenha um TPM2, tá? Que é uma tecnologia de segurança que protege a parte física e dos softwares. E essa exigência faz com que, mesmo que você tenha um computador com bastante memória RAM e tal, se não tiver essa tecnologia, você não consegue instalar. Por isso, com a chegada, parando aí o Windows 10 de receber atualizações de segurança, que vai se tornar um sistema vulnerável na internet, muitos computadores de empresas, da sua empresa que você tiver, não vão poder passar para o Windows 11. Você tem dois caminhos. A Microsoft recomenda que você compre um computador novo, tá? A própria Microsoft diz isso. Mas, se você não quer investir, imagina você ter que trocar um parque de 100 computadores para uma máquina nova. O ideal é que você vá para o Linux, tá? É algo lógico que vai acontecer nos próximos anos nas empresas aí, principalmente em desktop, porque esse hardware vai ficar legado. Bom, beleza? Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre o download. É possível fazer o download do Windows no site, baixar o Windows aqui, ó, no site da Microsoft, só vir em download do software. Lembrando que esse download você consegue fazer para fazer a instalação da imagem ISO. Entretanto, depois que você instalar, você precisa registrar, colocar licença. Você vai usando, a licença vai ficar dando um alerta, você não vai poder fazer várias operações de personalização ali no sistema enquanto você não registrar o software. No caso de Linux não tem isso, né? A licença é gratuita. E no site do OpenSUSE.org você tem dois sistemas que você pode escolher para fazer a instalação. Nós vamos nesse comparativo trabalhar com o Tumbleweed. O Tumbleweed, ele, como já diz ali, obtém os pacotes de Linux mais recentes, então ele vai trabalhar com o software mais recente e você vai ter o que há de mais novo aí no mundo Linux. Basicamente a diferença entre o Leap e o Tumbleweed é o seguinte, aqui é a versão Leap, né? O Leap é uma versão point release, o que significa que ele recebe atualizações regulares de segurança e correções de bugs, mas não tem mudanças significativas de software entre as principais versões. Então, por exemplo, não vai ficar atualizando toda hora um LibreOffice, as aplicações. O Tumbleweed ele já vai ficar atualizando as aplicações, ou seja, você vai ter o que tem de mais novo no mundo do open source como um todo, no pacote inteiro do sistema operacional. Ele seria uma versão rolling release, não tem versões, ele vai se atualizando sempre. Então, se a gente for fazer um comparativo, não é não é um comparativo assim, muito equivalente, mas dá pra gente entender. É como se o Tumbleweed fosse o Windows 11 Insiders, onde chegam as novidades mais recentes da Microsoft, tá?
Basicamente assim, só que aqui engloba também os softwares e aplicativos que compõem o sistema operacional. O Insider ele só vai atualizando o sistema operacional, não vai atualizando as ferramentas você que precisa ir fazendo as atualizações. Muito bem, então temos aí os dois sistemas operacionais. Vamos ver aqui o tamanho de cada um deles. Então, se a gente pegar aqui o Windows 11, o tamanho dele é 5.6 GB, o OpenSUSE Tumbleweed fica no tamanho de 4.6 GB a ISO, né, a imagem que você vai gravar. Eu vou começar a fazer o contrário aqui, eu vou começar a fazer a instalação do Windows e vamos ver aí o processo. Eu vou para isso usar uma máquina virtual, né? E nessa máquina virtual aqui, eu vou definir uma configuração igual para as duas máquinas. Então, a do Windows e a do OpenSUSE é a mesma configuração. Ó. Memória, eu vou colocar 6 GB de memória RAM, 3 processadores, tá? Então, aqui ó, é a mesma configuração, eu clonei, ó, 6 GB de memória RAM, 3 processadores. 128, tá? A mesma coisa, mesma configuração em ambas as máquinas. Só faltou eu habilitar aqui no monitor o 3D aqui. Então a mesma configuração, pode ver aqui, está igualzinho. Bom, vamos começar instalando então o Windows 11, para ver o processo de instalação. E nesse processo de instalação, eu vou bem sincero falar da questão da facilidade de instalação, para a gente entender. Por quê? Porque às vezes você que está assistindo o vídeo, que nunca instalou nem o Windows nem o Linux, só ouve falar, Linux é difícil, Linux e tal. Mas eu quero dizer que o Windows também não é tão simples assim. Desde a instalação. É que às vezes você já pega tudo pronto, o computador, a máquina, ele chega para você. Mas se você precisar fazer a instalação, vamos ver que também não é. E vamos ser bem sinceros assim no que é mais fácil e o que não é mais fácil, tá? Então eu vou trazer a máquina aqui para cá. Deixa eu reiniciar essa máquina aqui. Já tinha um Windows instalado aqui, deixa ele iniciar, eu vou desligar ele para a gente começar a fazer o processo de instalação. Pessoal, meus vídeos eu não edito vídeo, eu vou gravando aqui, então é como se você estivesse assistindo uma live ao vivo, a gente vai vendo o erro junto, tá? E isso que é muito legal aqui, porque aqui não tem edição. No seu tudo funciona, eu vou fazer aqui meus testes não funciona. Não, aqui também dá erro, tá? Então, outro detalhe. Aproveita, pessoal, e se inscreve aí no canal, tá? Clica no se inscrever, clica no curtir para o vídeo chegar em mais pessoas, tá? Bom, primeiro passo, eu vou desligar essa máquina aqui corretamente. Quando você vai instalar o Linux numa máquina que tem o Windows, que você vai remover o Windows, por exemplo, instalar o Linux, ou até mesmo no Dual Boot, é necessário você desligar corretamente a máquina Windows, senão o NTFS não vai funcionar quando você for instalar o disco, vai dar erro. Por quê? Porque ele fica no que a gente chama de standby. Então você tem que abrir um terminal, digitar aí shutdown.exe. Tá carregando aqui, espera um pouquinho. Meu amiguinho. Shutdown.exe/s. Agora aqui ele vai desligar daqui a uns minutinhos. Agora ele desliga corretamente o computador e não suspende o disco. E aí dá pra gente fazer a instalação. Aí eu vou ligar essa máquina, vou entrar na BIOS aí do próprio VirtualBox e vou colocar para iniciar, que seria pelo CD. Né? Se você não sabe como criar um pendrive com Windows, deixa um comentário aqui que eu aponto vários vídeos aqui no canal que eu explico sobre isso. É bem facinho para você instalar ele na sua máquina. Se não, você pode fazer o teste numa máquina virtual aí também, como esse que eu vou mostrar para vocês. Bom, então entrei, catalogia aqui, vou colocar aqui Boot Manager e o CD-ROM, para a gente começar a fazer a instalação do Windows aí. E aí é o seguinte, é 11h17, a hora que eu vou começar a fazer a instalação aqui do Windows, né? Então vamos marcar aqui, eu vou abrir um editorzinho aqui, um bloquinho de notas, só para a gente ter uma ideia de tempo mais ou menos. 11h17, início da instalação. Bom, beleza, vamos dar a tela cheia aqui e falar um pouquinho aí do processo de instalação do Linux.
Basicamente, do Windows, você começa aqui selecionando o idioma, né? Bem facinho, não tem problema nenhum. Teclado, o modelo ABNT ou ABNT2. O que falta aqui, que nós temos aí no sistema Linux, é a área de teste do teclado. Então, você está com um teclado, por exemplo, americano, você vai ter que colocar aí e você não tem uma área de teste aqui para ir testando para ver se o seu teclado está funcionando direitinho, tá? Então, BNT padrão, a maioria dos teclados do Brasil é BNT, por causa do C cedilha. Instalar o Windows, concordar aqui, com deletar tudo, instalar o Windows. Avançar. Aí ele fala para colocar chave, precisa ter uma licença no produto. Dá para fazer a instalação sem licença, depois de um tempo ele vai pedir para ativar o sistema. Então não tem a licença, tá? Aí a versão do sistema que eu vou instalar. Eu tenho a Home Edition e tenho a Pro. Se trata de um computador desktop, eu vou na Home aqui e vou dar um avançar aqui. A licença, vou aceitar. Procurando os discos, até aqui o processo é bem simples. Ó, é um disco que eu já tinha várias partições nele, então vamos pensar num usuário iniciante, sendo bem honesto e sincero. O usuário iniciante vai ficar perdido aqui na partição, né? Mas tem aqui a opção de delete e tal. Não tem uma opção aqui, instalar usando o disco inteiro e vamos embora para frente. Então, se você já tem aqui, tem que deletar aqui. Vamos deletar todas as partições. Sair deletando tudo. Criar nova partição, tamanho total, para instalar o Windows. Criou, avançar. Não é difícil, né? Mas faltou ali uma opçãozinha, né? Pronto para instalar. Então vamos começar. Agora ele vai começar a princípio da Copa. Eu vou fazer uma pausa, né? E volto daqui a pouquinho quando sair dessa etapa. Uma curiosidade interessante, às vezes as pessoas falam, professor, quem utiliza Linux, quem investe em Linux, só para vocês terem ideia sobre o SUSE, que é o sistema que a gente vai instalar ali, a versão OpenSUSE, né, a versão mantida pela comunidade, o OpenSUSE, ele vem, é uma versão desenvolvida da comunidade que vem do SUSE, que é um sistema para servidores que é vendido pela empresa SUSE. A empresa SUSE, ela foi avaliada em aproximadamente em final de 2023, 5,8 bilhões de dólares. Esse é o valor da empresa. Ela teve uma fusão, né? Saiu das ações, vendeu as suas ações na Bolsa de Frankfurt e com essa fusão, junto com a empresa Marcel Neolux, então o valor dela aproximado da empresa é 5,8 bilhões. Eles ganham esse dinheiro com consultoria, treinamento e algumas ferramentas na nuvem disponibilizadas. Se a gente for comparar isso com o Windows, com a Microsoft é gigante. A Microsoft é uma empresa de trilhões de dólares, mas elas são vários setores. Só para vocês terem ideia, o Windows hoje não é o carro-chefe da Microsoft para computador pessoal, desktop. Por isso que, desde que entrou o novo presidente da Microsoft, né, ele sempre vem falando muito do Linux, abraçando a comunidade, sendo a Microsoft é uma das que mais contribui para o Linux. Por quê? Porque a maior receita da Microsoft vem da Internet Cloud, que é a Microsoft na nuvem, né? Gerou cerca de lucro de 25,9 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024. Ou seja, a nuvem da Microsoft é o que dá mais lucro hoje. E o Windows ele perdeu, porque o setor de jogos se tornou o terceiro maior negócio da empresa, ultrapassando o Windows em receita. Então o Xbox vai mais receita, por exemplo, do que o Windows. Então cada vez mais os sistemas operacionais desktop, né, eles estão sendo ficando de lado ali na Microsoft. Por quê? Porque está indo tudo para a nuvem. Então até quando tem essas discussões, o Linux não joga jogo, o Windows não joga, tal, por hora, porque logo vai estar tudo na nuvem. Por exemplo, eu jogo no Linux pelo o Xbox Cloud, né? Então eu jogo qualquer jogo lá, ou qualquer outro sistema. Então o meu Linux não precisa ter uma placa de vídeo boa, porque o processamento é feito tudo na nuvem. Então eu consigo jogar tranquilamente através lá do Xbox Cloud. Conecto um joystick de Xbox e jogo.
tá? Tô pagando R$ 125 por 3 meses na plataforma, jogando todos os jogos que tem lá na plataforma. Funciona tudo belezinha. Ainda tem que melhorar muito? Tem. Às vezes a imagem não fica tão boa, pode ter um lag, eu preciso da internet, obviamente. Mas o futuro vai ser tudo na nuvem, né? O próximo Windows 12, que está exigindo um hardware gigantesco, ele já tem uma ideia de trazer praticamente parte do sistema operacional para a nuvem, né? Então, cada vez mais, o Linux vai ganhar muito mercado, principalmente com agora que o Windows 10 vai parar de ter atualizações, tá? Então essas máquinas não vão se tornar lixo eletrônico se não for para o Linux, tá? Muito bem. Então, só uma curiosidade aí enquanto vai rolando a instalação aí. Um ponto interessante, uma curiosidade interessante, né? Quando eu falei o valor, por exemplo, da SUSE, 5,8 bilhões, é só na questão do sistema operacional, desenvolvimento do sistema operacional, servidores, né, e tal. Enquanto a Microsoft tem todo esse leque. Mas se a gente juntar as três principais empresas que trabalham com Linux, Red Hat, SUSE e Canonical, a Red Hat ela vale 34 bilhões de dólares. É, ela foi adquirida, desculpa, ela foi adquirida por 34 bilhões. Hoje a receita é de aproximadamente 6,7 bilhões. Então é uma empresa de 34 bilhões. A SUSE é uma empresa de 5,8 bilhões e a Canonical é uma empresa de 175 milhões, né? Então, se a gente juntar aí as três empresas, nós estamos falando de um valor aí algo em torno de 40 bilhões de dólares. Ou seja, para quem fala que quem está investindo no Linux, onde está indo o dinheiro do Linux? Pô, pessoal, dá uma estudadinha a mais aí, né? Para vocês terem uma ideia de quanto que o Linux fatura dinheiro. E aí você pergunta, mas como ganha esse dinheiro com o Linux se é um software gratuito, né? É, porque a ideia não é que só que ele é gratuito. Acaba tendo as opções gratuitas da comunidade para a gente utilizar. Mas você tem um custo de treinamento, você tem um custo de manutenção, suporte, segurança, depois vem nuvem, implementação, infraestrutura. Então, todos esses custos são agregados, né? E é isso que fazem essas empresas serem tão ricas. Hoje, a maioria das empresas, quando fala de open source, brilha o olho, né? Porque já entende que é um mercado extremamente lucrativo. E os profissionais que trabalham com open source são muito bem remunerados, comparado com, por exemplo, só quem trabalha com uma tecnologia proprietária, porque você fica fechado só naquele nicho. Como o Windows ele é o sistema operacional mais utilizado, o profissional hoje que se forma na faculdade, você que se formar aí na faculdade, que for trabalhar só com Windows, saiba que você vai ter um monte de profissionais para competir com você, né? E no caso do Linux, o número é bem menor. E por isso o profissional é bem mais remunerado. Coloca aí no Google, você, não vou nem eu fazer, salário médio de um administrador de sistema Windows. Vai dar em torno de R$ 4.000. Coloca salário médio de um administrador de sistema Linux. Vai dar em torno de R$ 8.000. Tá? Só para a gente continuar aí. E aí, aproveita isso e vem estudar Linux aqui para ser um profissional comigo. Ó, 5 cursos aí, num preço muito bom. Bom, vamos aguardar aí a instalação e ver. Vamos já ir vendo como que tá o horário aqui. Deixa eu tirar minha tela aqui. Então, vamos lá. 11h31. Deixa eu ligar o Não Perturbe aqui. 11h31. A gente começou 11h17, né? Tá rolando. Olha lá. Guardando. Bom, chegamos numa etapa aqui. Esse é o país correto? Sim, tô no Brasil. Ótimo. Fez já a localização aí. Layout, ABNT. Falta uma área de testar o teclado. Adicionar outro teclado? Não. Guardar. Eu vou dando umas pausas aqui, quando demorar muito. Vamos renomear seu dispositivo. Vou colocar o nome aqui. CertBest. Avançar.
Bom, pessoal, a máquina reiniciou aqui, está verificando se há atualizações. Eu vou dando pausa para o vídeo ficar mais dinâmico aqui para a gente, né? Então vamos aguardar ver se tem verificações, se há atualizações aí. Bom, pessoal, ele encontrou bastante atualização aí, eu acredito, mas não tem o tamanho em giga, né? O quanto que vai fazer. Não tem mais o que fazer, eu acho que é só aguardar. Ver mais aqui, dá para ver slide. Então é só aguardar, não tem muito o que fazer. Tem uma opção para jogar um joguinho agora. Vamos ver como que é esse joguinho. Ah, com o mouse aqui. Opa! Enquanto ele faz a atualização. Mas vamos aguardar aí o processo de atualização. Agora, pessoal, eu sei que, obviamente, vou dar uma pausa aqui, né? Obviamente, nesse comparativo não vale muito, assim. Eu tô querendo mostrar que não é tão simples a instalação de ambos os sistemas operacionais, né? Não é uma coisa assim muito para o usuário iniciante. Mas depois eu tô marcando o tempo ali, mas o tempo é relativo, porque agora essa etapa depende da velocidade de conexão, né? Então, cada máquina vai ser mais rápida, mais lenta. Só que, como eu fiz o download hoje da imagem ISO, tanto do Windows quanto do Linux, podia ter mais atualizações na imagem, já para vir com mais atualização, né? Porque eu acabo tendo que fazer bastante atualização aqui, pelo que eu tô vendo, porque 3% aqui, minha conexão não é tão ruim. Então, mas vamos aguardar aí. Muito bem, pessoal, olha, as atualizações tá agora começando a instalar. Ele já fez o download, bora lá, seguindo. 11h44. Muito bem, pessoal. Fez as atualizações, ele deu uma reiniciada aqui. Agora, chegamos nessa etapa da instalação. E aí, nessa etapa da instalação, ele fala aqui para a gente desbloquear nossa experiência com a Microsoft, né? Então, eu tenho que entrar com uma conta Microsoft aqui. Beleza? Então, vamos colocar aqui o meu e-mail. Aqui, vou a tela cheia. Para avançar. Aí nas opções de entrada, dá para mim criar uma conta offline. Mas vamos seguir aqui o que o usuário faria, né? Seguindo o processo. Então você que não tem a opção para criar ali, mas você precisa estar conectado à internet, né? Beleza, vamos colocar aqui minha conta. Ah, não, não é Hotmail, é Outlook. Beleza, vamos adicionar a conta. Criar um PIN, como se fosse uma senha aí, né? Provavelmente ele vai detectar alguma instalação de outro sistema que eu tenha. Ah, aí vem aqui, ó. Às vezes as pessoas falam, ah, bem simples a instalação. Não é bem simples, né? Tem bastante tela para a gente ir respondendo as coisas, né? Por exemplo, aqui, ó. Permitir que a Microsoft use os seus apps e localização, aceitar sim ou não, né? Sim ou não. Então vamos. Obter experiência baseada na localização. Tem bastante coisa aqui para a Microsoft para a gente responder. Não poderá. Eu não quero que ele obtenha minha localização. Localizar meu dispositivo? Não, não quero. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft? Ajuda a proteger aplicativos? Blá, blá, blá. Tá, vamos aceitar isso aqui. Aprimorar a escrita? Não. Eita, mais tela. Obtém experiências personalizadas com dados de diagnóstico? Não. Vamos continuar. Então aqui ele viu que eu tinha outra máquina. Bem-vindo de volta, professor. Restaurar esse computador. Mais opções. Configurar como um novo computador. Configurar como um novo computador. Estamos preparando tudo para você.
Beleza, agora ele fala personalizar a experiência. Selecione todas as maneiras que você vai usar o dispositivo, né? Entretenimento, escola, né? Família, aceitar. Usar o seu telefone a partir do computador. Se eu tenho um telefone, tirar o QR Code aqui. Não. Backup das fotos no OneDrive. Eu quero ignorar. Aí ele está me ofertando aqui o Microsoft Família de 449 por 224. Quero recusar, não quero comprar. Comprar armazenamento também não quero. Eu sabia que você pode usar de graça o Microsoft 365 aqui que eu digo. Você pode usar pelo Windows, pelo Linux, pelo celular, tá? Vou colocar avançar aqui. Só precisa ter uma conta da Microsoft. Beleza, pessoal. Instalou aqui. Vamos ver se eu consigo colocar a tela maior aqui. Visualizar. Redimensionar a tela automaticamente. Estou pelo VirtualBox. Vamos ver se ele vai redimensionar a tela sozinho. Não detectou aqui ainda a configuração de resolução de tela. Vamos ver botão do lado direito aqui. Aí ele vai fazer todas as atualizações, ainda vai demorar um pouquinho, né? Configuração de exibição. Não está dando para redimensionar aqui. Visualizar. Eu vou ter que baixar o aplicativo de cliente de usuário VBox ISO, VBox West ISO. Pesquisar ele aqui na internet para baixar aqui para instalar na máquina virtual. Bom, pessoal, para resolver a questão aqui da tela, o tamanho da tela na máquina virtual, eu vou baixar aqui ó, o VBox West Additions, né? Que é para adicionar o adicionar de convidados aqui. Salvar aqui em downloads. Deixa eu baixar ele, baixou. Vamos abrir aqui. Vamos montar. E instalar. Isso para funcionar a resolução, tá? Vamos instalar aqui. Agora, provavelmente ela vai estar funcionando aqui, mal tela cheia. E para reiniciar a máquina. Bom, vamos reiniciar e provavelmente já vai estar funcionando para da tela cheia. Você precisa adicionar o adicional de convidado do VirtualBox, tá? Mas aí tudo bem. Instalação ok. Depois a gente vai fazer a instalação dos softwares dentro do Windows e comparar com o Linux e fazer o processo de instalação do Linux, né? Mas até aqui, beleza. Tranquilo, funcionou o redimensionamento depois que instalei o adicionais, né? Aí, vamos ver agora algumas coisas. Antes disso, ó, então o horário de término aqui da instalação, vamos marcar aqui o horário de término, foi 12 horas, 12 e 8, né? Mas claro, eu instalei o adicional de convidado e como eu disse, dependeu ali da internet para aquele processo. Mas vamos ver aqui agora umas coisas aí do sistema. Então, a primeira coisa, eu vou abrir o monitor de recursos, né? Vou ver aqui quanto que ele está utilizando aí de CPU e de memória. Então, a utilização de memória em uso 3 GB, ó. Vamos abrir do outra forma aqui. O gerenciador de tarefas, a gente consegue ver melhor. Então, aqui, ó. Utilização de CPU, né, na casa aí de 10%, 14%. Tá? Utilização de memória 3.1 GB. Então, o sistema, só instalei o sistema operacional, não instalei nenhum programa, 3 GB. Eu não tenho a opção de Office, né? Então, se eu quiser utilizar o Microsoft Office, eu vou usar o da internet, que esse da internet aqui,
para mim abrir um arquivo Word, Excel, eu vou ter que entrar na internet porque eu não tenho uma licença do Office. Então esse daqui, ó, ele nada mais é do que uma janela que vai abrir para me usar o online, tá? Vamos ver aqui. Então, fazer um monitorar aqui a utilização de recurso. Então, bom, tá carregando aqui. Não quero comprar nada. Ixi, mais página de venda. Usar o Windows você tem que estar acostumado com bastante propaganda, né? Tá abrindo aqui o navegador de internet. Vou fechar aqui. Então, olha lá. Aí eu vou usar o Office Online. Né? Word, por exemplo, aqui. Vamos abrir um documento em branco. Quando eu abro, ele vem para internet. Ele está abrindo o navegador. Está abrindo o Microsoft Edge aqui. E abriu o navegador. Beleza. Aí o consumo ali, ó, já foi para 4.2 GB, tá? Então você tem uma máquina de 4 GB, você vai estar exigindo bastante aí da sua máquina. E CPU aqui, bastante uso de CPU e processamento, tá? Beleza. Então, vou desligar essa máquina e vou passar para o Linux para a gente fazer o processo de instalação e a gente vai ter essa comparação. Bom, beleza. Agora vamos começar a instalar o Linux aqui, o OpenSUSE. Agora é 11 e 11. Ó, 11 e 11. Vamos iniciar a mesma configuração, só vou ajustar aqui para o dispositivo. Ajuste boot aqui. Ó, a tela de instalação. OpenSUSE. A tela aqui também. Carregar aí o sistema. Vou aguardar um pouquinho. Está inicializando. Muito bem. Chegamos aqui ao YaST, que é a ferramenta de instalação do OpenSUSE. Tá? O YaST, que vem de Yet Another Setup Tool, ele é uma ferramenta central de configuração e gerenciamento do OpenSUSE. Está presente aí no OpenSUSE desde 96, tem várias melhorias. Ele faz instalação de software, gerenciamento, configuração de rede, tudo através dessa aplicação. Bom, está carregando aqui, esperar terminar de carregar. Eu vi aqui que dá para você mudar o tema para a noite e tal, não vou mexer em nada disso. Idioma. Idioma português brasileiro, já no mapa do teclado V, e tem uma área de teste de teclado, isso que é legal. Então, o primeiro passo aqui para o usuário é isso, né? Facinho como no Windows foi lá a primeira etapa. Então, examinar, repositório online. Aí ele explica, ativando os repositórios online durante a instalação, dá acesso a todos os softwares que não cabem na mídia de instalação. Mas além disso, os repositórios vai conter software mais atualizados. Sim, como no Windows lá que fez as atualizações. Então, ok. Lista de repositórios online. Isso, para um usuário iniciante, vai assustar um pouco, porque eu não sei se eu devo aplicar ou não aqui. Isso daqui seriam só fontes e debug. Mas não vai dar problema, só que se eu tirar essas fontes de atualização, não vou receber as atualizações. Então, poderia ter mais informação aqui. Tá? Eu estou sendo bem honesto aí para os dois sistemas. Vou avançar. Mas ali é só avançar. Na dúvida, avance. Salva na lista de repositórios. Nessa etapa, o Linux, as distribuições Linux permitem você usar vários ambientes desktop. Então, ó, funções do sistema. Você pode usar e trabalhar com KDE Plasma, GNOME, que são várias interfaces, modo de você utilizar o Linux. Então, o Windows ele não te permite essa customização, só vai ter aquela tela do Windows, né? Básica. Você pode configurar cor, tema, mas até usar outras aplicações para configurar. Mas é basicamente aquilo. Aqui não é só personalização de tema,
é todo o conjunto, a programação do software inteiro. Então você tem um gerenciador de janelas Gnome, que é criado por uma comunidade, o KDE Plasma é criado por outra, XFCE, e aí você escolhe. O Plasma seria o mais parecido aí com o Windows, para quem está vindo do Windows, eu acho que seria a melhor opção, é o que nós vamos usar aqui. A área trabalha com Plasma. Bora lá. Aí, layout de particionamento. Como é o disco só, ele já me deu aqui como que ele vai fazer. Ele vai remover a partição inteira e vai instalar. Eu não quero nenhum tipo de configuração, então não precisei fazer nada, não precisei deletar as partições, como nós fez lá no Windows e criamos, né, que ele vai fazer tudo sozinho. Só vou dar próximo. Localização, nome completo do usuário, nome para mim acessar o usuário, a senha, usar essa senha para administrador do sistema, login automático, tá? Então, próximo. Desejo essa senha, ele falou que a senha é fraca, sim. Me vai dar um resumo da instalação, o que vai ser instalado. Ele já vem com um pacote Office, que seria suíte escritório, já vem com o programa multimídia, então já vem com programas para você fazer a maioria das coisas. Já vem com alguns joguinhos que são joguinhos bem sem graça, assim, do ambiente plano. Ah, alguém gosta, há pessoas que gostam, né? Tipo, paciência. Tipo. Se você não quiser, você pode vir aqui clicar em software, ó, e remover. Mas isso daqui, ó, eu não recomendo um usuário comum, porque ele pode acabar removendo coisas importantes do sistema. Então tinha que ter um aviso aqui, né? Vamos ver aqui a parte de games tem alguma coisa. Games, ó, vou remover. Games. A única coisa que eu vou remover aqui, ó. Beleza, em Office aqui, deixa, ok. Podia ter um aviso ali, né? Ó, se você não sabe o que está fazendo, só avança aí. Beleza. Ele já vai ativar um firewall, tá? O padrão. Bloquear algumas portas aqui e tal. Sistema extremamente seguro. Vamos instalar. Instalar. Bom, agora é só aguardar o processo de instalação, tá? Então não tem mais o que fazer. Dá uma pausa aí enquanto o sistema instala. Uma observação, o horário ali que a gente começou foi 12h11, né? Eu coloquei 11h11, foi 12h11. Pessoal, só para fazer um parâmetro e um detalhe, durante o processo de instalação, ele está fazendo a atualização também, assim como aconteceu lá no Windows, né? Na diferença é que ele mostra aqui, ó, restando 2 GB, né? Download aqui da instalação, os pacotes, 847 pacotes. Na verdade, aqui ele já está instalando os pacotes, né? Então é só aguardar um pouquinho aí, que ele vai mostrando o que falta ser instalado. Pacotes são softwares, são programas, tá? Só para você ter essa informação. Bom, pessoal, concluiu a instalação agora, ele vai iniciar, né? Vamos ver como ele vai surgir aqui. Tá lá, o sistema está instalado. Vai inicializar. Vai lembrar que o OpenSUSE Tumbleweed é a versão em constante atualização, né? Então é a versão com o software mais atual aí que a gente tem as aplicações do mundo Linux. Bom, o sistema carregar. Não precisa instalar o adicional de convidado, porque o Linux normalmente ele já vem instalado no próprio kernel do sistema. Então já vai estar funcionando. Então vamos colocar aqui, a hora que ele carregar tudo, em torno de 12h35, né? Vamos esperar ele inicializar. Vou colocar a tela cheia. Início ainda, acho que talvez tenha alguma configuração para a gente fazer. Tá, carregou o sistema, né? Vamos colocar aqui que a instalação tempo aqui 12h36. Então se a gente levar em conta a partida aqui, né? 17 até a 8, não tem muita diferença as instalações dos sistemas operacionais em questão de tempo. Bom, a diferença aqui, né? Ele já vem com adicional, mas até aí tudo bem, trata-se de uma máquina virtual. Mas e na questão de software, né? Então, beleza, o sistema já está instalado. Ele já vem com
pacote escritório, para você ter uma opção de suíte escritório offline, sem depender da internet, né? Então já tem o LibreOffice instalado, então você já vai conseguir trabalhar com o pacote com softwares, arquivos, formato Word, Excel, que você receber. Já vem com alguns programinhas aqui, com internet já vem com o navegador Firefox, o Windows vem com o navegador Edge, né? Multimídia vem com DLC, para suporta vários formatos de multimídia. No caso do Windows você vai ainda ter que instalar alguns codecs. Mas vamos ver agora o recurso, né? Monitor de sistema. Então o Windows a gente viu lá que ficava em torno de 3 GB, né? Aqui a gente consegue ver que o recurso de memória é bem baixo, ó, 1,3 GB. Consumo de CPU é bem baixo também, fica na casa aí de 14%. Mas aqui a gente já vê que o sistema usa bem menos recurso do que o Windows. Aí nós temos ainda que ver como vamos fazer a instalação de programas. Eu falei que pensando aí numa máquina de desenvolvedores e tal, vamos precisar instalar algum software. Então a gente vai fazer agora o processo de instalação, instalar um VS Code, um GitHub no Windows e depois como a gente instalaria um VS Code, um GitHub aqui no Linux. E também vem a questão de personalização, né? Como a gente pode mudar o visual desse ambiente no Windows e no Linux, né? Até que ponto a gente pode personalizar, né? Beleza? Então é isso por enquanto. Nesse vídeo a gente para por aqui. A gente falou de instalação entre os dois, de uma maneira franca e aberta. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre instalação de programas. Como a gente pode instalar programas, fazer as atualizações, tanto lá no Windows como depois aqui no OpenSUSE. Legal? Até a próxima. Fiquem com Deus.